acho que na primeira aula eu comentei e daria para dividir todo o conteúdo dessa frente, né, do ano inteiro, em alguns grandes pacotes, né, de conteúdo. E na aula passada terminou um grande pacote, que foi o pacote da eletrostática, né? Então, eu acho que, né, eu achei interessante a ideia da gente fazer uma pequena revisão, né, passar por todos os pequenos conteúdos dentro desse pacote, de forma um pouco mais rápida, né, meio que só para relembrar todos os conceitos que a gente passou, né? Então, é bastante coisa, né? E a gente vai passando, né, tentando pincelar os pontos mais importantes, cada uma das aulas, né? E também vai abrir um espaço para, se vocês tiverem dúvida em algum dos conceitos que foram passados, né? Abre um canal aqui, abre um espaço para a gente discutir os conceitos, né? Então, acho que a ideia é mais essa, né? Não vamos conseguir passar, até por conta do tempo, né? Fazer todas as aulas em uma, né? Não dá. Mas a ideia é a gente passar pelos pontos principais, né, os mais importantes, e abrir o espaço para a gente tirar dúvida. Tá legal? Belezinha. Show de bola, pessoal. Então vamos lá. Então aqui vamos passar pelo pacote de eletrostática, né? E acho que a gente pode até começar pelo a morfologia aqui da palavra, né? Aqui, né, a gente vai estar falando de eletricidade estática e parada, né? Então a gente falou muito, né, de cargas paradas, ou em um estado e depois em outro estado, né? Cargas em movimento vai ser o nosso novo pacote que vai começar na semana que vem, que é a parte de correntes, né? Aí vocês vão ver aqueles circuitinhos, acho que muitos de vocês já viram também. A gente vai passar por esse conteúdo. Então, o pacote de eletrostática, a gente começou na primeira aula, né, falando sobre o que seria meio que o centro de praticamente toda a frente, né, que são as cargas elétricas. A primeira definição que a gente fez foi sobre o que é a carga elétrica, né? A carga elétrica é uma propriedade dos corpos, né, tal como massa, o volume, cor, né, é como se fosse uma propriedade intrínseca dos corpos, né? Uma diferença, antes de falar da diferença, mas essa propriedade ela está relacionada e ela é definida pelo número de elétrons nesse corpo, né? E a gente conseguia dividir em três grupos, né? Quando você tem mais elétrons do que os prótons, né, que é a carga positiva, você teria, né, um saldo negativo, né? Se eu tenho mais elétrons, que é o negativo, do que prótons, eu teria um saldo negativo, então o corpo teria carga negativa. O inverso, né? Se eu tenho menos elétrons que prótons, a carga era positiva, e se tiver um número igual, o corpo era neutro, ou carga igual a zero. Então, a carga elétrica era o saldo, né, de elétrons menos prótons, né? Se eu tivesse mais elétrons, negativo; se eu tivesse menos elétrons do que prótons, positivo. Para carregar um corpo positivamente, eu tenho que retirar elétrons, retirar o representante da carga negativa, né, que é o elétron. E para carregar negativamente, é só fazer o oposto, né? Adicionar elétrons. Então, isso aqui foi como a gente definiu carga elétrica. E aqui é só a matemática por trás disso, né? A matemática por trás disso, ela vinha, né, nessa formulinha, que é uma formulinha bem, né, ela é bem intuitiva, né? Que é qual que é a carga? Carga, que é o representado pelo Q, né? Ela é o número de elétrons, né? Vezes a carga elementar do elétron. Esse N, na verdade, ele não é o número total de elétrons de um corpo, né? Os trilhões de elétrons que tem num corpo, né? Ele é o saldo, né? É quantos elétrons eu tenho a mais ou a menos do que os prótons, né? É o que eu ganhei ou perdi, né? Se você tiver o mesmo número, né? O número de elétrons e de prótons forem o mesmo, isso aqui daria zero, né? Por isso que a carga seria zero. A carga elementar do elétron, né? Não sei se vocês lembram, mas é né, é o mínimo, né? O valor mínimo de carga é a carga de um elétron. Ele é representado por exatamente esse número. Não precisa você desesperar para decorar esse número, né? Esse número normalmente ele é fornecido nas provas. Mas aí a carga de um elétron, se eu perder um elétron, quanto que minha carga positiva vai ser? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Então é a carga de apenas um elétron, né? Qual que é a carga de um corpo?
é o número de elétrons que eu ganhei ou perdi, vezes essa carga elementar aqui. Então, aí tem um exemplinho aqui do lado, só para caracterizar, né? Se esse corpo aqui perdeu 2 elétrons, são essas bolinhas negativas aqui, né, ele perdeu, qual que é a carga dele? Se ele perdeu, é positiva. Tem que lembrar já de cara isso. Se eu tivesse ganho, era negativo. Então, é mais alguma coisa. Mais quem? Ele perdeu 2, então é mais 2 vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10 a menos 19. Show de bola? Relembrando por enquanto? Opa, Então vamos que vamos. Se vocês sentirem que parou em algum lugar, vocês me chamam, tá? Pode interromper. A última coisa que a gente viu na primeira aula foi, vamos dizer assim, a perturbação causada por contato entre corpos carregados e indução. Então, são duas formas diferentes de interação entre corpos carregados. Tá? A primeira, o contato, é aquele processo que a gente fala. Na hora que você tem um contato, existe um compartilhamento de cargas, de forma que todo mundo sai com a carga igual. Né? Todos os corpos que entraram em contato, eles saem com cargas iguais. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Acho que essa fotinha aqui talvez não tenha ficado tão boa, mas é como se fosse fazer uma média, né, no fim do dia, se os corpos forem iguais, né? Eu falei que essa fotinha não ficou tão boa porque esses corpos não são exatamente iguais, né? Você tem um maior do que o outro. Né? Mas em corpos iguais, na hora que eles entram em contato, né, você pega as cargas, soma as cargas, você atinge a carga total e divide pelo número de corpos. Né? É como se fosse fazer uma média, né? Então, se você tem uma bolinha, né, e esferas iguais, né, e entra em contato uma com a outra, né, uma com carga Q e a outra com zero, um corpo neutro, você soma Q mais zero, vai dar Q, você divide pelo número de corpos, que nesse caso seria 2, as duas bolinhas sairiam com Q sobre 2. Essa foto, embora ela tenha esse problema de não serem esferas iguais, né, ela indica mais ou menos o que acontece. Né? Aqui tinha 6 pontos positivos, né, aqui não tinha nenhum. Na hora que entrou em contato, que está aqui embaixo, né? Esse aqui, né, que tinha elétrons sobrando, entre aspas, né, ele tinha mais elétrons, o saldo dele de elétrons era, era, era maior do que esse, né? Então esse aqui era carga positiva, ele perdeu o elétron. Então ele cede, né? Ele cedeu aqui no caso 2. E aí ficou dessa forma aqui. Né? Então na hora que você tem um contato, quem tem mais elétrons cede para quem tem menos. Basicamente isso. E aí a gente teve a indução. Né? A indução, a indução não tem contato, já a gente vai partir desse princípio, né? Não tem um contato. Então a indução é o seguinte: quando eu coloco próximo, né? O corpo neutro ajuda a gente a visualizar porque em tese é carga zero, né? Corpo neutro, carga zero. Então, quando a gente aproxima um objeto carregado desse corpo, a gente organiza, né, os elétrons e prótons, vamos dizer assim, a gente organiza as cargas presentes naquele corpo neutro, né? Porque ele é neutro só porque ele tem o saldo igual a zero, né? Mas tem cargas ali distribuídas, né? O saldo é zero. A gente aqui organiza, né? Na hora que a gente aproxima um corpo carregado, a gente organiza as cargas desse corpo que está sendo exposto. Então, percebe que o bastão é positivo aqui, a gente aproxima ele pelo lado direito, o que acontece? Os iguais acabam se repelindo, então fica positivo do outro lado, do lado oposto, e os diferentes se atraem, né? Então, e aí fica negativo do lado que está mais próximo, né, do objeto carregado. Então, é uma indução, a gente induziu esse movimento, essa organização das cargas dessa esfera aqui, que é neutra. O saldo é zero, tá? Na hora que você pega a esfera como um todo. Mas a gente organizou as cargas que estavam desorganizadas aqui na esfera. Tá legal, pessoal? Lembraram disso aqui também? Foi aqui que a gente matou a nossa primeira aula. professor, Manda. a tendência é ele continuar assim ou se reorganizar? Se eu afastar o bastão,
Isso. Não, se eu afastar o bastão, aí ela desorganiza de novo. Ah, entendi. Volta tudo como era antes. Valeu. Se eu não fizer mais nada, né? Se eu não fizer só aproximar e afastar, volta tudo como era antes. Show. Show? Show. Legal. Sem dúvida, podemos avançar? Vamos que vamos, hein, gente? Segundo conteúdo que a gente viu foi o conteúdo de força elétrica, né? E logo antes, na primeira aula, a gente ainda falou que a gente comentou dos opostos se atraem e os iguais se repelem, né? E de fato, né, se você considerar e colocar duas cargas de sinais iguais, elas vão fisicamente se afastar como se fosse um ímã, né? Eu não vou falar que é um ímã, porque ímã é magnetismo, é outra coisa. Mas é como se fosse, né, parecido. E se você tivesse, né, cargas diferentes, elas fisicamente se aproximariam. Esse fenômeno é um fenômeno de, né, se elas se aproximam ou se afastam, é porque existe alguma força sendo exercida nesses corpos, né? Isso de fato está acontecendo. Essa força de interação entre esses dois corpos a gente chama de força elétrica. Então, se você tem dois corpos carregados, aí o nêutron não conta, tem que ser dois corpos carregados. Se você tem dois corpos carregados, um exerce força no outro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Ah, mas qual que é, né? É força de atração ou força de repulsão? Aí depende das cargas. Se as cargas forem iguais, né? Mais e mais, menos e menos, afastamento. Se forem diferentes, mais e menos, são forças de atração. E aí a gente tem um desenho aqui de um exemplo de duas cargas iguais, né? Então tá aqui o nosso QA e QB, tem uma distância entre eles, aparece uma força de afastamento nas duas cargas, né? Então o QB expulsa o QA, né, com essa força que eu chamei de FA aqui, né, que vai no sentido oposto empurrando o QA para longe. E a mesma coisa acontece com o QB, né? O QA expulsa o QB com uma força para o lado direito, nesse caso. Essas forças, elas têm, e aí, tanto na atração como na repulsão, né, elas têm sentidos opostos, mesma direção, né, sentidos opostos. A direção lembra que é a linha que conecta, né, os dois corpos. Mesma direção, eles estão sobre essa linha, mas sentidos opostos. Né? Cada uma aponta para um lado. E o módulo delas é igual também. Então, a força que o QB exerce em QA tem o mesmo módulo que a força que o QA exerce em QB. Ele é o que a gente chama, não sei se vocês já viram com o Stefan, mas a gente chama isso de um par de ação e reação. Então, um faz ação no outro, o outro reage, faz ação no um. Tá? Então, está aqui a nossa representação de módulo, né? O módulo de FA igual ao módulo de FB. Aí, né, a gente chama essa interação de força elétrica, e para calcular esse módulo dessa força, né, exatamente essa variável aqui, que é igual a essa, a gente pode utilizar para, né, interação entre duas cargas pontiformes, né, dois pontinhos carregados, a gente pode usar a expressão que a gente chama de lei de Coulomb. Tá? Quem que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, ela diz o seguinte, ela fala força elétrica, né, na interação de duas cargas pontiformes, né, dois pontinhos carregados, ela é proporcional às duas cargas, né, o produto das duas cargas, então está aqui o QA e o QB, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E aí a constante proporcionalidade a gente chama de K. Então a fórmula fica K vezes o QA, que é o módulo da carga de A, né, de uma das cargas, vezes o módulo da carga de QB, dividido pela distância entre elas ao quadrado. O que significa esse módulo aqui na carga, hein, pessoal? Isso significa que aqui a gente está falando de calcular o módulo da força. Se ela é de afastamento, de atração, que aí de fato o sinal da carga importa, é uma coisa, mas quando a gente está falando de módulo, só interessa a intensidade dessa carga, não interessa se ela é positiva ou negativa. Tá? Então a gente, né, se fosse mais 3 coulombs ou menos 3 coulombs, aqui entram 3. É só isso que o módulo está dizendo para a gente. Tá? Então, interessa para a gente aqui nessa forma o módulo da carga. Então, não interessa se é mais ou menos, interessa só que é o 3 nesse caso.
E aí a nossa constante de proporcionalidade, ela varia com o meio, né? Mas em 99,99% dos exercícios, ou é átomo, ou é vácuo, né? Se for um dos dois, né, a nossa constante tem o valor de 9 vezes 10 a 9. Preciso decorar esse valor aqui, professor? A maioria das vezes não. Tá? Na prática, nos exercícios, você acaba decorando. Mas a prova costuma dar também essa constante aqui para você. Tudo certo aqui, gente? Então, interação entre dois corpos carregados, surge uma força entre eles, um exerce a força no outro, cargas opostas, de sinais opostos, elas se atraem, né? Uma tende a querer aproximar da outra, sinais iguais se repelem, tendem a se afastar, o módulo da força entre elas, né? Se forem cargas pontiformes, né? Cargas pontuais, bolinhas pequenininhas, a gente pode descrever pela lei de Coulomb, e aí tem essa formuleta aqui, né, que é aquilo que a gente está descrevendo, que a força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Foi aí, pessoal? Falando um pouquinho rápido, mas é para vocês me interromperem, tá? Não quero acabar cedo, não. Claro, vamos lá. Quem são as variáveis, tá? Então, quem que é o F, tá? O F é o módulo da força elétrica, tá? Lembra que força, você precisa de três coisas para definir a força, né? O módulo, que é o tamanho da flechinha, a direção, que é a linha onde ela está inserida, e o sentido, que é, dado que você está numa linha, ou você aponta para um lado ou você aponta para o outro, né? Ou você vai sentido leste ou oeste, né? Ou norte ou sul. Então, a direção é norte-sul, o sentido é norte ou é sul. Então, você precisa das três coisas para definir a força. Esse F é só o módulo. É o tamanho da força. Então, F é o módulo da força elétrica. Quem que é o QA e quem que é o QB? O QA e o QB é o módulo das cargas que estão envolvidas ali naquela força. Né? Então, nesse caso aqui, seria esse QA e o QB aqui. Tá? Então, é o módulo da carga em coulombs, né? Dos corpos carregados que estão envolvidos ali. Quem que é a distância? Né? A distância é esse Dzinho aqui, a distância entre eles. Né? Então, você liga os dois corpos por uma retinha imaginária, né? A distância, né? O tamanho dessa reta aqui, que a gente vai chamar de distância entre eles, né? Elevado ao quadrado. Né? Então, é a distância entre os dois corpos ao quadrado. Quem que é o K? O K é uma constante de proporcionalidade. Então, a gente, né, o que a lei fala é que é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse é o que é a constante que dá a proporcionalidade. É só uma constante. Quem que é essa constante? Ela depende do meio, para o vácuo e para o ar, que é o que interessa para a gente, é 9 vezes 10 a 9. Qual que é a unidade dessas variáveis? Né? Força é newtons, no sistema internacional. Distância é metros, né? Sistema internacional. Carga é coulomb. Né? E aqui sai como meio que uma regra ao contrário. Né? Para isso aqui da Newton, né? Dado esse conjunto de variáveis, eu precisaria que a unidade fosse Newton vezes metro ao quadrado dividido pelo cubo ao quadrado. Mas não precisa decorar isso aqui não. Tá? Fechado, gente? Show de bola. É isso aí. Dúvida, podem lançar. Tava tudo muito bem, tudo muito bom, assim, né? Os conceitos, eles faziam sentido, né? Mas a gente discutiu muito pouco, até esse ponto, né? O porquê que as coisas acontecem, né? E uma das coisas que a comunidade física, na época que estava estudando isso mais a fundo, né? Mais tinha dúvida, né? E mais tinha polêmica, era o porquê, né, a força elétrica propagava no vácuo. Tá? Porque a gente, né, principalmente naquela época, tinha muito a cabeça de mecânica, né? Onde você empurra de um lado, empurra do outro, né? Ou alguma coisa se propaga nos líquidos, né? Mas no vácuo, né, que não tem nada,
como é que a força propaga, né? Não tem nada. Como é que eu coloco uma carga de um lado e uma carga do outro e nasce forças? Por onde ela está indo, né? Parece meio que uma telepatia, né? A força do Star Wars, né? Que você mexe assim, ela aparece lá do outro lado. Então isso era polêmico, assim, as pessoas de fato não entendiam por que isso acontecia, né? E aí a gente cai num conceito que foi criado para justificar o porquê essas forças se propagam, né? Só um parênteses, assim, a força gravitacional, né, a força-peso, ela também funciona da mesmíssima forma, tá? Ela propaga os Jedis da física, exatamente. E foi difícil assumir na época, tá? Foi bem polêmico, assim. A força gravitacional, ela se propaga da mesma forma, assim, é muito parecido, inclusive no vácuo, né? Por isso que tem interação entre Lua e Terra, né? Mesmo sendo vácuo entre elas, né? Existe interação entre elas. E é pelo mesmo motivo, né? Um dia a gente vai falar sobre força gravitacional, mas por enquanto volta para a força elétrica. Fato é que se propagava no vácuo. E aí, muita gente começou a criar teoria e eles falavam, não, existe aqui uma geleca que meio que a gente não consegue ver, meio que um ectoplasma aí, e é assim que ela se propaga, sabe? Era coisa desse tipo, assim, que se falava na época. Mas o pessoal deu uma revisitada nos conceitos e eles chegaram à conclusão de que, na verdade, não era nem um ectoplasma, nem existia, nem precisava de fato de matéria, né, de, de fato de matéria para propagar, igual algumas forças mecânicas que a gente conhece, né? O que acontece é que a presença de uma carga ou de algum corpo carregado no espaço, ela gera o que a gente chama de campo elétrico, tá? E que, na verdade, a força elétrica é uma força de campo. E a força de campo, ela se propaga através do campo. E aí as coisas começam a não ficar tão simples, né? Mas parece que não é tão simples, mas é assim. Então vamos pensar o seguinte, tá? Antes, imagina que isso aqui é vácuo, tá? Essa caixinha aqui é um vácuo. Tá? E aí tem um campo que a gente chama de campo elétrico apontando para a direita, tá? Por enquanto não vamos pensar no que originou esse campo, só imagina que ele existe. Assim. Existe um campo elétrico apontando para a direita. Como se tivesse uma correntinha passando, assim, um ventinho passando, assim. Imagina que isso é o nosso campo elétrico apontando para a direita. Se eu coloco uma carga em qualquer posição onde tem esse campo elétrico passando, eu vou notar que vai aparecer uma força elétrica atuando sobre ela. Independente se isso aqui é vácuo. Foi isso que intrigava as pessoas da época. Então, eu coloco uma força, não, uma carga elétrica numa região onde há um campo elétrico, ocorre o aparecimento de uma força elétrica. Qual que é a direção dessa força, tá? Hein, professor? Qual que é a direção? A direção, ela depende de qual que é o sinal dessa carga de prova aqui. Vamos chamar essa carga de prova aqui, né? Porque ela está sendo testada. Se essa carga for positiva, a força terá o mesmo sentido do campo. Tá? Então, o campo aponta para a direita, carga positiva, força também aponta para a direita. Mesmo sentido do campo. E se for negativo? Aí ela vai apontar para o sentido oposto. Tá? Então, né, antes da gente investigar aqui o porquê que quem são os campos, de onde eles vêm, o que eles comem, né, a gente vai dar um passo atrás, né, acreditar que o campo existe, né, e entender que numa região, independente de qual que é o meio que está ali, se tem matéria ou se é vácuo, né, se eu introduzo uma carga elétrica em uma região que há um campo propagando ali, vai surgir um aparecimento de uma força elétrica. É como se de fato fosse uma correnteza de água, tá? Só que é um campo, não é uma correnteza de água, mas é como se fosse, tá? Então tá passando uma correnteza de água, se eu introduzo uma pedrinha ali na água, ela vai ser arrastada. Basicamente isso, tá, gente? Ela vai seguir no sentido da correnteza. Para
força elétrica e campo elétrico, funciona muito parecido com isso aqui, né? Para positiva, né? Ela vai se arrastar no sentido do campo elétrico. Para negativa, aí seria o sentido contrário. Aí, ainda antes da gente avançar para entender de onde vem o campo, tá? A gente já entendeu um pouco a relação entre sentido, direção e sentido da força elétrica que aparece, né? A relação dela com o campo, mesma direção, o sentido depende da carga de prova, né? Do sinal, positivo é o mesmo, negativo é o contrário, mas também existe uma relação de módulo entre essas duas figuras, tá? Qual que é a relação, tá? Isso aí foi entendido experimentalmente, tá, gente? O que eles notaram, né, experimentalmente? Que eles colocavam lá uma carga de prova, né? Pensa como Q mesmo, pra gente não falar um número, sei lá, 1. Né? E aí aparecia uma força. Aí se eles botavam uma carga que era o dobro, né, um corpo que era 2 vezes a carga do primeiro corpo, eles notavam que a força também era dobro, era dobrada. Aparecia uma força que era 2 vezes a força que apareceu para o outro. E se fosse 3 vezes? Aí era 3 vezes maior a força que aparecia. Então, o que eles notaram é que existia uma proporcionalidade entre força e carga. Né? Se eu dobrasse a carga, eu dobrava a força, a carga de prova. Se eu triplicasse, eu triplicava a força. É 1 para 1. Então, eles notaram que, né, como tudo que é proporcional, né, então, na hora que eu dividia, né, a força pela carga, eu chegava na mesma constante para todas as cargas que eu coloquei. Né? 1, 2, 3, 4. Eu chegava, na hora que eu dividia a força por essa carga, de cada um dos casos, né? Eu chegava na mesma constante. Então tá aqui, eu botei a carga 1, surgiu a força 1, divido F1 por Q1, dava uma coisa. Peguei a carga 2, Q2, né? Dividia o F2, né, que é a força que apareceu na carga 2, pelo Q2, aparecia a mesma constante, exatamente o mesmo número. E assim sucessivamente, tantas cargas diferentes que eu colocasse lá. E aí descobre-se, né, que na verdade essa constante que estava aparecendo era o próprio módulo do campo elétrico. Então existe uma relação, né, de proporcionalidade. Quando eu divido a força elétrica que aparece nessa carga de prova pela própria carga dela, eu chego no campo elétrico da região, tá? No ponto que ela tá inserida. Tá? Então, quanto maior a carga, maior a força naquele ponto do campo elétrico. Tá legal, gente? Antes da gente falar do que é campo, quem que gera o campo, principalmente. Né? Mas o campo elétrico a gente pode entender ele como o caminho onde a força elétrica se propaga. Tá? E ele pode se propagar no vácuo, que era o que mais intrigava os não-jedis lá da física da época. Tá? Então foi assim que o pessoal explicou, forças de campo. E aí a gravitação, a força gravitacional é muito parecida também. E aí o campo gravitacional a gente conhece, né, o apelido próximo que a gente chama de gravidade. Tá? A gente chama ele de gravidade. Show de bola? Podemos avançar para o que é campo aqui? Quem que gera? Boa. Então vamos junto, hein? Vamos que vamos. Uma primeira forma, né? Tá aqui a perguntinha, né? Quem cria o campo elétrico, né? Quem cria o campo elétrico? Uma primeira forma da gente criar um campo elétrico é simplesmente adicionar uma carga lá. Né? Uma carga, ela já vai... Né? Pensa que só tem vácuo, né? Não tem nada carregado. Aí, de fato, não tem campo elétrico, é zero. Na hora que eu adiciono uma carga sozinha, né, ela vai emitir, né, ela vai perturbar, né, toda aquela região. E né, essa perturbação é a criação de um campo elétrico. Tá? Professor, sozinha não vai acontecer nada com essa carga. Né? Com ela sozinha, não. Ela simplesmente criou algo na região ao redor dela. E se eu botar outra carga ali do lado? Aí vai acontecer alguma coisa, né? Aí elas vão interagir entre si. Por que elas interagem entre si? Porque existe um campo elétrico que foi criado por ela, né? Então, na hora que eu coloco uma outra carga de prova aqui do lado, né? Vamos olhar aqui na imagem, tá? Eu coloquei a primeira, que foi essa aqui.
ela criou o campo elétrico, mas ela não impacta ela mesma, né? Mas na hora que eu coloco outra carga, você imagina que eu botei positivo aqui. Ia surgir uma força de repulsão, né, nas duas. Por quê? Porque uma está gerando, né, tá emitindo campo elétrico para a outra. Né? Então, a presença de uma carga pontiforme é um criador de campo elétrico. A presença de corpos carregados são criadores de campo elétrico. Tá? Eles criam. Ah, mas como é que eles criam, né? Vocês vão ver que, né, se vocês voltarem na aula sobre isso, a gente passa um pouco mais de detalhe o porquê que um emite, o outro absorve, né? Mas para fins de ser rapidinho aqui, as cargas positivas, elas emitem para fora, né? Afastamento, elas emitem campo elétrico, de dentro para fora. E as negativas, elas, como se fosse um ralo, né? Elas absorvem as linhas de campo. Elas absorvem as linhas de campo. Então, cargas elétricas emitem campo para dentro, e as cargas positivas, as negativas para dentro, as positivas para fora, tá? Então, só ressaltando, a presença de um corpo carregado já é um criador de campo elétrico ao redor dele, né? Se eu adicionar outra, né, sabendo que agora tem um campo elétrico ali, se eu adiciono uma outra carga, aí ela vai haver uma interação, né? Vai criar força elétrica. Lembra que para criar força elétrica tem que haver campo. Se não tiver campo, não tem força elétrica. Ela propaga no campo. Então, uma coisa existe apenas com a outra. Então, a presença de carga elétrica é criadora de campo. E a gente também viu, se eu não me engano, na terceira aula, no fim da segunda aula sobre campo, a gente vê exatamente o que a gente chama de campo elétrico uniforme, que ele é gerado por placas carregadas, né? Placas muito grandes, né? Então, acho que um ponto que eu não falei agora há pouco sobre o campo gerado por cargas pontiformes, né? Ele vai diminuindo a intensidade à medida que a gente vai se afastando dela, tá? Então, ele é mais intenso quando está pertinho e bem menos intenso quando está longe, tá? E aí, né, essa intensidade ela também diminui, né, como inversamente proporcional à distância ao quadrado, né? Então, conforme eu vou me afastando, a intensidade desse campo vai diminuindo, até ficar muito longe e aí sumir, não tem mais campo. Entre duas placas muito grandes, né, carregadas, surgem linhas de campo paralelas, né, e organizadas, que a gente chama, né, o campo, né, que é gerado entre essas duas placas, a gente chama de campo elétrico uniforme. Né? Então, por que é uniforme? Né? Porque a placa é muito grande frente ao tamanho da distância entre elas, e aí todas as linhas de campo são paralelas, e a intensidade desse campo elétrico ao longo dessas duas placas, ela não muda, ela é igual, o módulo fica constante. Esse é o charme aqui desse campo gerado entre duas placas. Então, duas placas carregadas, assim como um corpo carregado, ela também gera campo. Né? E o especial desse campo aqui é que ele é constante em todo o percurso. Show de bola? E aí tem a nossa formulinha, né? A gente, né, não lembrava que eu já ter botado esse antes do campo elétrico uniforme, mas o ponto aqui é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? E a carga pontiforme ela gera o campo ao redor dela, e esse campo é proporcional à carga que está gerando esse campo e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí eu peguei 3 pontos aqui, né, ao redor dessa carga que está sozinha. Aqui. Ela está gerando o campo, não tem mais nada aqui perturbando, só tem ela. Então, se eu pegar esses 3 pontos, né, como definir o vetor campo elétrico, cada um desses 3 pontos. Tá? Para definir o vetor, eu preciso de módulo, direção e sentido. Né? Beleza. Qual que é o... Vamos fazer direção e sentido primeiro. Qual que é a direção do vetor campo elétrico em P1? Né? A direção, ela é sempre a linha que liga o ponto à carga que está no centro. Tá? Então, é essa linha aqui. Qual que é o sentido? Né?
Aí eu precisaria saber qual que é o sinal dessa carga. Opa, é positivo. Se é positivo, lembra que é afastamento, né? De dentro para fora. Então, se eu podia ou apontar para esse lado ou para esse, eu vou apontar para esse lado porque é positivo. Então, definir sentido e direção. Qual que é o módulo, né? O módulo vem por essa formulazinha aqui, que muito lembra, né, a lei de Coulomb, né? Só que está faltando um outro Qzinho aqui. Né? É o K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Vocês vão lembrar, e há alguns slides atrás, a gente falava que o F sobre a carga de prova e a segunda carga que vai ser exposta ao campo elétrico. F sobre a carga de prova, né, vai ser igual ao módulo do campo elétrico. Não é muito diferente do que acontece aqui. Aqui, né, se eu colocasse um Qzinho aqui, uma segunda carga, e perguntasse para vocês, gente, qual que é o módulo da força elétrica que está aparecendo nessa carguinha que eu botei em P1 aqui, tá? O que você vai falar para mim? Você vai falar, a primeira coisa que você vai falar é lei de Coulomb, né? E aí vai dar o K, o mais Qzão aqui, que é essa carga que está no centro, o Qzinho que eu acabei de adicionar, dividido pela distância entre eles ao quadrado. E vai estar certo, é exatamente esse. Mas e se a gente quiser usar o racional do campo elétrico, né? Qual que era o campo elétrico nessa região que eu estou introduzindo o Qzinho? Ah, professor, era o K vezes o Qzão, que é a carga que está no centro, dividido pela distância entre o P1 e o Qzão, né, essa distância ao quadrado, que eu chamei de R1 aqui. Né? Ah, mas eu descobri que o F sobre a carga de prova dá o campo elétrico. Né? Então, se eu passar o módulo da carga, né, de prova para o outro lado, eu vou descobrir que o F é igual a carga vezes o módulo do campo. Que é mais ou menos isso, né? Se eu multiplicar esse cidadão aqui pela carga de prova, né, pelo módulo da carga de prova, eu vou ter exatamente a lei de Coulomb. Então, uma coisa conversa com a outra, tá, pessoal? É só para dizer exatamente isso. Uma coisa conversa com a outra. Então, e aí o mesmo vale para o P2 e o P3, né? Então, são, né, pontos diferentes do espaço ao redor dessa carga aqui, que vão ter módulos de campos diferentes, tá? À medida que a distância, né, entre esse ponto e essa carga central muda. Né? Então, a distância é uma variável que faz mudar o módulo do campo elétrico, de forma que o campo fica mais intenso quando está bem pertinho da carga e mais fraquinho quando está distante. Ficou alguma dúvida, pessoal? Pode mandar, pode bombardear. Manda bala, pode mandar bala. O Pupitão, entendendo, boa. Agora nada, pessoal? O K, Elizabeth, é exatamente aquela constante de proporcionalidade que a gente viu lá na força elétrica, tá? Lembra do 9 vezes 10 a nona? Ele é a constante que ele tem a ver muito com o meio que está a propagação ali, né? Se é vácuo, se é ar, se é geleca, ou qualquer coisa que está ali em volta, ali na região. E ele é uma constante de proporcionalidade. Mas é igualzinho da lei de Coulomb, é o mesmo K, tá? É exatamente o mesmo K. Se for vácuo ou ar, é o 9 vezes 10 a nona. É o mesmo K. Show? Vamos seguir então, gente? Boa. Então vamos que vamos, tá? O outro tema, que foi as últimas 3 aulas, né? A gente falou sobre trabalho e potencial, basicamente. Né? O trabalho da força elétrica ele não é muito diferente o trabalho da força mecânica que vocês provavelmente já estão vendo com o Stefan. Né? Vamos voltar então só para relembrar o que é trabalho, tá? Então, trabalho, né? E pensa o conceito de trabalho como um conceito de esforço, tá? Então, vamos lá. Imagina, vamos falar como mecânica que é mais fácil de entender no começo, tá? Você vai empurrar uma caixa que tem um peso lá, né? Imagina que é pesada para ilustrar nosso exemplo. Você vai empurrar uma caixa. Se você exercer uma força para empurrar a caixa, empurrar ela só um pouquinho, um centímetrozinho, assim,
não é que você realizou esforço nenhum, mas foi um esforço relativamente pequeno, você só empurrou 1 centímetro. E agora, se você empurrar ela 100 metros, né, o esforço ele é muito maior, né? Imaginando que aqui força é igual, tá? Se você fizer mais força, né, pode ser que o esforço tenha sido maior até no 1 centímetro, tá? Se a força for muito grande. Mas no fim, o que eu estou dizendo é o seguinte: imagina trabalho como um esforço, tá? E o esforço é função do quê, né? O esforço é função da intensidade da força que eu aplico. Eu posso aplicar um forção, uma forcinha, né? E a distância, né, ou a mudança vamos chamar de mudança de posição do negócio que eu estou empurrando, tá? Então, mais ou menos na mecânica, é isso, né? Vocês provavelmente vão ver no Stefan, se não estão vendo já. Na força elétrica não é muito diferente, o conceito de trabalho é igual, é o esforço que a força elétrica faz para mover alguém, tá? Então, pensem como esforço. Agora, diferente de boa parte das forças, né, que a gente vê nos exercícios de trabalho na mecânica, né, a força elétrica ela tem uma característica bem importante e que é uma característica de, pelo que eu lembro aqui, todas as forças de campo, né? A gente viu o campo elétrico e a força elétrica é uma força de campo. É uma característica das forças de campo, que é o fato dela ser um negócio que a gente chama de força conservativa, tá? O peso é uma força conservativa também, porque tem a ver com o campo gravitacional. Força conservativa. Eu não sei se vocês já viram esse conceito, mas acho que, para não arriscar o fato de vocês não terem visto, acho que vale revisar rapidinho. Assim, força conservativa é aquela que o percurso de um objeto que você está movendo com ela, né? O percurso não importa. O que importa é só a posição final e a posição inicial. Tá? Então, né, o trabalho de uma força conservativa promover, né, um objeto entre A e B por esse caminho, que é o caminho mais simples que tinha, é exatamente o mesmo do que mover o objeto dessa forma aqui, né? Um zigue-zague maluco aqui. Isso é meio contraintuitivo, né? Porque se a gente pegar o exemplo da gente empurrando, né, a caixa, obviamente eu fiz mais esforço para andar esse percurso do que esse. É bem lógico, né? Só que a força que eu exerço na carga, na caixa, né, para empurrar ela nesse percurso aqui ou nesse percurso aqui, ela tem uma propriedade que não é ser uma força conservativa. Então, a força que eu faço na caixa não é conservativa. Por isso que esses trabalhos aqui seriam diferentes. Mas no caso de forças conservativas, e a força elétrica não importa se eu fiz essa trajetória ou essa. O trabalho é igual. Porque eles começaram no mesmo ponto e terminaram no mesmo ponto. Ah, professor, mas por que isso, tá? Ah, porque na hora que eu faço uma trajetória meio maluca, ora a força elétrica está empurrando para um lado, ora a força elétrica está empurrando para o outro. O que vai importar mesmo é onde começou e onde parou. É diferente da caixa que eu estou empurrando, que eu mesmo estou sempre empurrando de um lado para o outro. Né? Eu sou responsável de empurrar para o lado para o outro e é sempre direcional para um lado só. Aqui não. Né? Então, resumindo, né, de forma geral, só importa o ponto A e o ponto B. E eu já vou conseguir saber qual que foi o trabalho exercido pela força elétrica. Essa propriedade ela é bem importante, tá, gente? Então, ficou claro isso para vocês? Vamos seguir? Então, vamos seguir, gente. A primeira coisa, né, então, já vimos esse conceito que só importa o ponto inicial e o ponto final. E aí a gente precisa, de fato, ter uma fórmula para calcular o nosso trabalho, tá? Eu não vou deduzir essa fórmula, para o nosso nível aqui, ela é difícil de ser deduzida, tá? Mas o que a gente pode dizer aqui é já pegar o resultado, né? O resultado de como calcular o trabalho. Como que eu calculo o trabalho? Né?
vai ser, né, mais uma vez, mais uma forma muito parecida com a lei de Coulomb, né? Então, já perceberam que tem uma relação entre elas sempre, né? Mas é a constante de proporcionalidade, vezes, aí tem duas, né? Tem a carga central que está emitindo o campo, né? E a carga de prova, que é quem está se mexendo, né? Então, as duas cargas, o módulo aqui sempre, tá, gente? Dividido por a distância agora não ao quadrado, tá? Não é o quadrado aqui, menos, né, a mesma coisa em cima, dividido pela distância aí para dB, né? Então, é o inicial aqui, menos o final aqui em cima. Então, essa é só a nossa formulinha para calcular o trabalho, tá, gente? Nada demais. Para deduzir essa fórmula, ela é mais difícil, tá? Não é tão simples, então a gente vai trabalhar só com uma formulinha meio jogada mesmo. Não tem muito o que fazer. Uma outra propriedade que é interessante, tá? Aí, voltando à força conservativa, tá? É que se eu começar o movimento na posição A, der uma volta aqui maluca e voltar para a posição A, o trabalho da força elétrica ou de qualquer força conservativa vai ser igual a zero, né? Por quê? Porque ela começou num ponto, andou por tudo quanto é lugar, mas voltou para o mesmo ponto. Forças conservativas só interessa o ponto final e o ponto inicial. Então, ela não executou trabalho, né? Porque ela não saiu do lugar. Tá certo? Então, é só mais uma propriedade aí das forças conservativas. Se você volta para o mesmo lugar, né, não tem trabalho, né? Não teve esforço. E aí a gente pode falar do último conceito que a gente aprendeu antes desse pacote, né, antes de terminar esse pacote, que é o conceito de potencial elétrico. O que é potencial elétrico? O potencial já é uma variável um pouco mais difícil, uma grandeza um pouco mais difícil da gente descrever, mas eu gosto de falar dela como vamos dizer assim, uma ferramenta criada para a gente calcular o trabalho de forma mais fácil. Tá? Vocês viram que a forma do trabalho não é mole, né? É uma fórmula complicada aqui. O potencial é uma forma da gente simplificar, além de simplificar o caso para esse exemplo mais simples entre duas cargas pontiformes, né? Mas é um negócio até mais geral, tá? Onde eu consigo calcular o trabalho simplesmente sabendo o potencial na região onde eu comecei, sabendo o potencial na região onde eu terminei, lembra que é sempre ponto final, ponto inicial, né? E multiplicando pela própria carga de prova, tá? Então isso aqui é uma forma tem muito campo ali atuando, campo maluco, assim, que eu não é simplesmente das cargas pontiformes que eu sei exatamente, né, calcular, que é simples. Aqui pode ser qualquer formato de campo, sabendo o potencial no ponto inicial. Sabendo o potencial no ponto final, eu consigo calcular o trabalho, seja ele qual for, através dessa expressãozinha aqui. E aí, né, o que o potencial tenta traduzir, né? O potencial, né, ele é a grandeza que vai carregar todas as propriedades de campo elétrico que a gente estava vendo, né? A gente falou que o campo elétrico ele é quem propaga a força elétrica. A força elétrica, por sua vez, é quem executa o trabalho, né? Então, uma coisa está meio que desencadeando a outra, né? O potencial elétrico é a grandeza que vai amarrar todas as propriedades de uma região, né? E aí ele vai servir justamente para que eu consiga, na hora que, né, um corpo de prova, uma carga de prova, nesse caso, muda de região, sabendo as duas pontas, eu consigo calcular qual foi o trabalho exercido pela força elétrica ao longo de todo o percurso. Tá? Então, ele serve para justamente carregar as propriedades de campo que estão, né, podem ser tão simples quanto um campo elétrico uniforme entre duas placas, mas pode ser um negócio bem complexo. E aí ele simplifica toda a nossa todo o nosso cálculo, né?
Para esse exemplo onde é uma carga central, bonitinha, sozinha, né, a gente consegue calcular o potencial por essa formulinha aqui, que também sempre acaba se assemelhando um pouco à lei de Coulomb, onde o potencial num ponto A ele é igual ao K, mesmo K que a gente viu ao longo de campo e força, a carga central aqui, que é o mais Q, dividido pela distância, e aí não ao quadrado. E se fosse, né, aqui não é A, aqui é B, tá, gente? Desculpa. VB igual a KQRB, tá aqui embaixo. E se eles estivessem a uma mesma distância, né, se o RA e o RB, né, essa distância aqui e essa distância aqui fossem iguais, né, que pertencem ao mesma circunferência, tá? Eles teriam exatamente o mesmo potencial, né? Porque esses dois caras aqui em cima seriam iguais, a distância igual, eles teriam o mesmo potencial. Então, se eu pegar uma partícula aqui e mover do A para o B, né, qual que é o trabalho exercido pela força elétrica? Alguém sabe me responder essa? Qual que seria o trabalho exercido pela força elétrica? Para tirar do A e pôr no B. Lembrando que o potencial entre eles é igual, tá? Opa, já tem uma primeira resposta. É isso aí. É zero. Isso aí, exatamente. Amanda e Henrique já pegaram a ideia. Exatamente. Se o potencial entre esses dois pontos for igual, ele vai lembrar uma situação que é o corpo ir de um lugar e voltar para o mesmo lugar. Né? É basicamente isso. Ele lembra essa situação. Não é exatamente o mesmo lugar, é um lugar com o mesmo potencial. Tá? Quando você tem uma superfície que tem o mesmo potencial, igual esse círculo, né? Nesse caso, o círculo ele vai ter o mesmo potencial em todos os pontos, porque a distância dele para o centro é igual em todos esses pontos. É o raio. A gente chama de superfície equipotencial. Equi, nesse prefixo equi, ele significa igual. Né? Então, de uma superfície com potenciais iguais. Se uma carga elétrica caminha ao redor, né, ao longo de uma superfície equipotencial, o trabalho da força elétrica, porque o potencial não muda, né, na superfície equipotencial, o trabalho vai ser sempre força, zero. Antes da gente ir para a nossa última sessãozinha de perguntas, antes da gente empacotar esse pacotão de eletrostática, eu vou só pedir para vocês pegarem, ó, lembrarem dessa fórmula aqui, ó, o KQ sobre o R, lembrarem disso aqui, ó, que é a diferença dos potenciais inicial menos o final, vezes a carga que está andando, e a gente vai voltar para essa fórmula aqui. Se vocês olharem, né, aqui eu botei como D, né, DA e DB, mas é o R, é a mesma coisa. Se vocês olharem, ó, KQ sobre DA, que é o ponto inicial, menos o KQ sobre DB, ponto final. Né? Se vocês botarem esse Qzinho aqui em evidência, né, vocês vão ver que vai dar exatamente aquela formulinha que a gente estava vendo. Né? Você bota o Qzinho em evidência aqui, tira ele das duas frações. Né? O Qzinho, Juan, é a carga elétrica do corpo de prova. Então, a gente tem uma carga que a gente está considerando que é o criador do campo elétrico ali na região, mas ela é fixa. Imagina como que ela tivesse enganchada em algum lugar. Tá? Ela é fixa. A carga que está disposta a se mexer, né, que é essa bolinha aqui, é o que a gente chama de carga de prova, né, ou carga de teste. E ela é o nosso Qzinho. Tá? Eu não marquei aqui, mas o Qzinho estaria aqui. Ó. Qzinho. Então, é a carga elétrica do corpo de prova. Tá? Não é o que está no centro. Aí é o Qzão. Show de bola? Aí, o que vai, na hora que a gente tira em evidência, se a gente lembrar KQ sobre DA, vai ser, sabe quem? O potencial em A. Aqui vai ser um VA. E o KQ sobre DB vai ser o potencial em B. Então, VB. Como vai estar em evidência aqui com o Qzinho de fora, vai ser VA menos VB, todos dentro do parênteses, né? Vezes o Qzinho. É exatamente essa fórmula aqui, gente. Tem que funcionar. Tem que funcionar porque isso aqui vale para tudo, tá? Essa fórmula aqui,
vale só para esse ambiente entre cargas pontiformes, parará, piriri, entendeu? Só esse simplinho aqui. Embora a forma pareça mais complexa. Essa aqui é geral. Essa vale para tudo. Vale para qualquer situação onde você conheça o potencial no ponto A, conheça o potencial no ponto B. Lembrando quem que é o potencial? O potencial é a grandeza que carrega, que descreve todas as propriedades de campo em um certo ponto. E é isso, tá, pessoal? Amanda, eu vou pôr no Drive sim, no Drive sim, esse resumo. Vai estar lá na pastinha. Aí vocês podem acessar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Acho que a gente conseguiu passar, né? Claro que não com o detalhe que a gente deveria, mas a gente conseguiu passar pelos pontos mais importantes. Show de bola. Tem mais alguma dúvida aí que vocês queiram tirar? Legal, pessoal. Então, show de bola. Eu vou deixar, então, vou colocar no Drive e aí ficou à disposição. Se vocês quiserem bater um papo sobre esse conteúdo, sabem onde me encontrar. Semana que vem, a gente já começa a parte de correntes. Tá? Então, vai ser, embora, né, tenha relação e a gente vai falando ao longo das aulas como eles têm relação, o jeito de ver cargas em movimento acaba sendo um pouco diferente. Tá? Então, por isso que vocês vão ver que é bem um pacote um pouco diferente do outro. Tá? O jeito de olhar, o jeito de fazer os exercícios, né, de estudar, acaba sendo diferente. Então, esse pacote, ele termina aqui. Né? Espero que tenha sido bom aí, pessoal. Então, a gente se